Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. E eu vou pedir para os irmãos e as irmãs ficarem com a sua Bíblia aberta o tempo todo neste capítulo da Bíblia, porque nós vamos tentar explorar o máximo possível do que tem nesse texto. Mateus 5, 20. E eu vou começar lendo o versículo 20, porque eu entendo que ele é a base em cima da qual está construído todo este capítulo. Mateus 5, 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor, fala conosco com essa palavra aqui, que realmente conservemos os nossos corações abertos, Pai, para te ouvir, para entender a tua voz e para, acima de tudo, te obedecer. Oramos em nome de Jesus. Sabe, esse capítulo, que faz parte do Sermão da Montanha, ele está apresentando para nós aquilo que muitos intérpretes chamam de a constituição do comportamento que se espera para alguém, de alguém que pertence ou se candidate a pertencer a ser um cidadão celestial, um cidadão do reino de Deus. E é interessante que cada uma das explicações que são dadas a partir daqui são precedidas por uma frase muito significativa: ouvistes o que foi dito aos antigos. E eu queria sugerir a cada um de vocês aqui uma tradução alternativa para esse texto, porque no grego essa é uma declinação que é chamada de dativo, que pode ser traduzida de 4 maneiras. Uma delas é essa que foi escolhida aqui pelos tradutores da Bíblia: ouvistes o que foi dito aos antigos. É o adjunto adverbial em português: em, com, por e para. Então poderia muito bem ser traduzido também como: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Eu jogo todas as minhas cartas nesta tradução: ouviste o que foi dito pelos antigos. Não é o que foi falado aos antigos, mas é a maneira como os antigos entenderam determinados textos bíblicos e deturparam. Porque assim que Jesus fala, ouvistes o que foi dito pelos antigos, ou aos antigos, ele fala: eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu digo uma coisa totalmente diferente do que eles falaram até aqui. E aí que entra a primeira declaração, do versículo 21, que diz assim:
Ouvistes o que foi dito, aonde você lê aos antigos, leia pelos antigos. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito também a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Na realidade, Jesus achou que tinha alguma coisa errada naquilo que os antigos diziam. Interpretavam essa palavra, não matarás. E é interessante que Jesus não está propondo um outro tipo de mandamento, porque ele mesmo falou que não veio tirar nenhum tio, nenhum iode. E vocês sabem que o tio e o iode são pequenas letras e partes de letras. O iode é o equivalente ao i, é um risquinho assim em cima das letras, uma coisinha muito pequena, enquanto que o tio é um prolongamento de letra, nem chega a ser uma letra, é um risquinho que faz a diferença entre o Dalet e o Resh, o D e o R, só um risquinho. Então Jesus disse que nem risquinhos ele veio tirar da lei. Ele não veio abolir nada. Ele veio dar a interpretação correta e certa. Não matarás. Na realidade, a interpretação dada pelos fariseus era uma tentativa de diminuir a carga da lei. Era uma tentativa. Em outras palavras, eles entendiam que matar significa tirar a vida da pessoa, enfiar uma faca no bucho dela. Mas Jesus está dizendo aqui que matar é muito mais do que isso. Você chamar o cara de tolo, de bobo e tudo mais, isso também é uma forma de matar e nos torna réus de julgamento divino. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o assassínio mental precede ao assassinato físico. Antes de matar a pessoa fisicamente, eu já a matei mentalmente. Em 1 João capítulo 3, versículo 15, o apóstolo João diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino. Hoje nós vamos tentar responder a uma pergunta que eu considero crucial. O que é pior? Matar ou deixar de dar a vida? Essa é a pergunta básica para toda a mensagem de hoje. Matar ou deixar de dar vida?
E tem também as suas consequências, as outras perguntas que aderem a essa, como, por exemplo, você nunca matou? Nunca roubou? Porque é muito comum, quando nós estamos pregando o Evangelho para alguém, a pessoa diz: eu nunca matei, eu nunca roubei. Será? Será? Jesus está dando para esse mandamento a plenitude que ele merece, o tamanho que ele realmente tem. Não matarás. Por isso que ele diz aqui: todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Algumas traduções usam a palavra raca. Quantos já ouviram alguma tradução? Todo aquele que disser raca. As traduções mais antigas usam essa palavra e eu gosto, porque raca não é nada mais, nada menos do que transformar a pessoa em alguma coisa desprezível. Não é nada mais, nada menos do que tratá-lo com indignidade. É aquele sentimento de que é apenas uma gentalha. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar. Um sentimento de rejeição que vai crescendo dentro de nós, um desprezo que se desenvolve e floresce e acaba se manifestando através de atos, de palavras, de gestos, de maneira de se comportar. Podemos fazer isso através, ou melhor, de muitas maneiras e de muitas formas, e chegar até o ponto de eliminar o sujeito do meu rol de amigos. Isso não é uma forma de matar, de eliminá-lo, de tirá-lo da minha frente, dos meus pensamentos, das minhas preocupações. Eu fui pastor de uma igreja que observei uma coisa muito interessante há muitos anos atrás. A liderança da igreja era composta da classe A, dos mais abastados da igreja. E eles gostavam muito de fazer encontros de casais. Eu vou contar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Eu passei a notar que durante os encontros de casais, os ricos e poderosos da igreja sentavam-se numa cadeira, numa rede, ali em volta naquelas árvores que a igreja tinha um acampamento próprio dela, enquanto que os mais pobres ficavam lavando banheiro, cozinhando, lavando louça, varrendo o quintal, atendendo, correndo para lá e para cá nos serviços mais humildes que havia na casa. E os mais ricos os tratavam com desdém, como se fossem assim, pessoas de segunda categoria, segunda classe. E eu fiquei um tanto quanto revoltado com aquilo. Isso não é uma maneira de dizer raca, de desprezar. Eu também fui pastor de uma igreja. Essa vida pastoral nos
faz ver reações e coisas desse tipo. A igreja tinha o costume de fazer uma cantina que os mais pobres da igreja eram responsáveis por essa cantina. Quer dizer, tinham que colocar alguns produtos, sanduíches, risole, com dinheiro do seu próprio bolso. E eles chegaram para mim, quando eu cheguei nessa igreja, e disseram: olha, o pastor tem boca livre aí, viu? E eu ganhava mais do que as pessoas que trabalhavam ali na cantina. Porque se elas quisessem comer, as pessoas que trabalhavam, que fizeram, tinham que pagar. Eu particularmente achei aquilo um absurdo, porque eu, o pastor e a família do pastor, eu e mais os meus 3 barrigudinhos, quando eles chegavam ali, descobriram que era de graça, eles arrasavam a banca. Que aquela criançada não era fácil, viu? Não foi difícil sustentar aquela turma, 3 homens, né? Como comiam, meu Deus do céu. Boca nervosa mesmo. Então eu tive que acabar com aquilo, era uma injustiça total e completa. Eles se insurgiram contra a minha decisão, porque o outro pastor, o outro, todos mandavam ver ali, né? Aí fizemos um acerto e coisa e tal, um desconto de 50%, acabou ficando por aí. Depois eu disse: se eu não tiver que pagar que nem os outros, eu não compro nessa cantina. Quando eu fiquei zangado, eles ajeitaram a coisa. O que é isso? É raca! É raca! Podemos matar pessoas das formas mais criativas que você possa imaginar. Podemos matar a reputação de alguém. Que nem de vez em quando um irmão, uma irmã chega para mim e fala assim: Pastor Bira, eu tenho algo a compartilhar com o Senhor. Esse negócio de compartilhar, vai longe mesmo. É que o camarada não quer falar assim: ó, eu vou contar uma fofoca, uma intriga, vou destruir a reputação do cara. Então, para diminuir assim o peso da coisa, é compartilhar. Nós temos o costume de fazer coisas assim. A gente não diz assim: olha, pastor, quero que ore por mim, porque eu sou inadimplente, viu, pastor? Quer dizer, na realidade ele é um caloteiro. A palavra certa é que ele deu calote mesmo, não pagou as suas contas. Mas para diminuir, inadimplente. A gente faz cada uma. Como é que nós somos criativos nessas coisas, né? E aí nós podemos também abalar a reputação de uma pessoa, podemos ainda expor deliberadamente os seus erros. Tem gente que é criativo para falar mal do outro, fala através da oração.
Senhor, abençoa o irmão ali que está em pecado, Senhor. Ainda dá uma assim de bem piedoso. Ah, Senhor, tenha piedade dele, Jesus. Que cabra mais safado esse, meu Deus. Assassino. Assassino mortal. É isso que você é. Fica falando mal dos outros. Uma vez chegou um irmão para mim e falou assim, uma igreja, uma outra igreja que eu pastorei, que eu não preciso dizer quando, nem onde, nem como. Ele, pastor, preciso ter uma conversa muito séria com o Senhor. Sim, irmão. Aí fomos andar em um lugar lá, eu também não vou dizer como é que é esse lugar, senão vou estar dando alguma dica. Ele, no meio da conversa, você sabe que os irmãos falam muito, né, pastor? Já ouvi falar disso. Já ouvi falar. Eu estou falando isso porque eu sei que aqui não acontece essas coisas. Estão rindo de quê? Então ele chegou para mim e falou, pastor, quero dizer, os irmãos andam falando algumas coisas por aí, e eu quero sentir no meu coração, assim, movido pelo Espírito Santo de Deus, e depois de muito orar, pastor, eu falei, puxa, que irmão consagrado esse. Eu resolvi me oferecer para ser o seu ouvido, um tipo de escuta sua no meio dos irmãos. Eu fico lá, né, sabe, bisbilhotando ali, espiritualmente, sabe, espiritualmente. E aí depois eu venho para o senhor e conto o que eles falaram. Tá bom? Aí eu falei, interessante. A igreja da onde você veio não era aquele tipo de igreja que o pastor de repente chegava assim, o Espírito de Deus está me dizendo que o irmão fulano de tal tem um problema assim, assim, assim. Eu acho que era você que dava o serviço para ele, hein? O Espírito Santo naquela igreja, acho que era você. Então, pastor, gostou? Achei interessante. Mas, por favor, o senhor se retire da minha igreja agora. Não venha nunca mais aqui. Porque se você é capaz de trair os seus irmãos dessa maneira, você é capaz de trair a mim também. Quem traz pode saber que também leva. É safado, assassino, rasga! É isso que a Bíblia diz, não sou eu. Já contei aqui o caso de uma irmã, eu lembro que contei aqui, mas vou contar de novo. A irmã que chegou lá uma vez na igreja, falou para mim, pastor, eu acho que o senhor tem que disciplinar a fulana de tal, nossa irmãzinha. Eu também, movida assim pelo Espírito Santo de Deus, amor, eu estou muito espiritual nessas horas, sabe? Eu fico admirado, fico assim, extasiado com as motivações tão bondosas que essas pessoas têm. Movida então pelo Espírito Santo, aí a pessoa faz aquela cara assim, ou vira o olho assim, é o Espírito Santo. Eu fui lá na frente, estava meio desconfiada, fiquei lá na frente da casa da irmã, né?
e me escondi atrás da árvore lá, sabe, pastor? E aí entrou um rapaz na casa dela, tocaram a campainha, pim-bom, ela ainda fez ainda o som da campainha e tudo. Relato assim, pormenorizado. Imediatamente depois que ele entrou, acendeu a luz do quarto dela. Por quanto tempo, minha querida? Uns 2 minutos. Depois apagou e eles saíram pela porta. 2 minutos, você contou no relógio? Foi rapidinha essa, né? O que o senhor vai fazer com ela, pastor? Nada. Mas eu estou pensando seriamente o que eu vou fazer com você, sua fofoqueira, bisbilhoteira. Quem é que mandou você ficar lá do outro lado da rua, escondida, atrás da árvore? Sabe lá o que você não anda fazendo lá na minha casa e na casa dos outros irmãos? Procurando alguma coisa para falar dos outros. Raca! Mas pastor, é meu dom espiritual. Vai, cara. Assassina. Então, baseado nisso, nessas informações, você pode dizer que nunca matou ninguém? Eu já matei. Não vou bancar o espiritual. Não, mas eu sou pastor, e etc. Jamais faria uma coisa, o que eu já tesourei nessa vida por aí, misericórdia, meu Deus. E já pedi perdão ao Senhor, estou procurando consertar. Uma vez eu participava da diretoria de uma igreja, eu não era o pastor principal, era um pastor auxiliar. Olha o que se falava da vida dos outros naquela diretoria. Até que um dia eu levantei e falei o seguinte: meus irmãos, eu quero pedir demissão da diretoria. É porque, pelo amor de Deus, vocês não se mancam não. Estava lá o pastor principal, o staff da igreja estava lá. Olha, eu venho aqui para essa reunião de diretoria, só ouço falar mal da vida dos outros. Eu não venho mais. Façam com o meu cargo o que vocês bem entenderem, mas eu não ponho mais o meu pé aqui. Isso é raca. Eu não quero ser cúmplice desse monte de assassinatos que vocês fazem aqui nessa reunião, quando o nosso papel é dar vida. Bom, acho que está sobrando para todo mundo. Sobrando para todo mundo. Outra forma de matar, segundo Jesus, aqui no versículo 22, é chamar tolo. E se chamar de tolo, estará sujeito ao quê? Ao inferno. Fogo. Tem a ver com amargura, tem a ver com vingança, com ódio, tem a ver com se sentir incomodado com o sucesso de alguém, mesmo que aquela pessoa tenha feito algum mal contra mim, contra você. Mas quando ela é exaltada, os negócios dela dão certo, dele,
o cara me abandonou e casou com outra. Eu olho assim e ele parece tão feliz com a outra. E quanto mais ele expõe a sua felicidade, mais... raca, assassina, safada! Tem muitas formas de matar. Até nós pastores, um cara pegou, aplicou o maior golpe na igreja, saiu com um grupo de irmãos, foi ali na frente, a igreja dele está fervendo, está pulando, e a minha está esvaziando, e quanto mais eu vejo a igreja dele crescer, mas... como é que Deus abençoa um cara daquele? Que um monte de gente burra que foi atrás e acredita naquele safado. Eu desenvolvo uma amargura, algo contra ele. O sujeito deu um golpe na minha empresa, levou todos os clientes, está prosperando, eu estou falindo. Eu estou com raiva dele. Se ele passar na minha frente, eu mato, eu estrangulo o cara. Raca! É isso que você é. E assim podemos matar a unidade. Com as nossas palavras, com nossos gestos, matamos o amor, as ligações que temos entre nós, matamos a esperança. Quando um sujeito tropeça, você diz: viu, eu não disse que isso ia acontecer? Raca! Matamos a verdade, matamos a paz entre as pessoas. E é interessante que os fariseus, ao interpretarem essa palavra, não matarás, diziam que a pessoa estava sujeita a julgamento no tribunal humano. Quando Jesus está ampliando o tamanho desse julgamento ao dizer que vai para o inferno. E o cara pensa que é crente. Ah, pastor, ora por mim para Deus abençoar o meu trabalho. O cara acabou de puxar o tapete do outro irmão ali. Agora vem abençoar o meu trabalho, sentindo o Espírito que devo pedir ao Senhor para orar por mim. Rapaz, você está ali escorregando na pontinha. Mais uma dessa que você dê, fogo eterno, ranger de dente, verme que não acaba. Ele está crente que é crente. E Jesus continua o seu pensamento. Matar tem mais a ver do que simplesmente tirar a vida física da pessoa. E julgamento, esse julgamento é muito mais amplo do que um simples tribunal humano pode fazer. Porque aqui os tribunais humanos cá entre nós, eles fazem as suas jurisprudências. Nós estamos vivendo um momento interessante em que o legislativo se cala diante de assuntos como esse, que é o aborto. E o legislativo é o que faz as leis.
E o tribunal superior resolve então trazer nas suas mãos, tomar nas mãos a responsabilidade de legislar sobre o aborto, que não é papel dele. Mas vai ter eleição agora e os deputados não querem tocar em assuntos tão delicados que poderia fazer com que perdessem votos. Nesse sentido, a ausência, o retirar-se da situação, fazer de conta que não viu, é uma forma de matar. É uma forma de fazer raca. Você já racou hoje? A sua esposa mostrando indiferença para com os sentimentos dela, seu marido cheio de acusação, já não descarregou a sua raiva sobre o seu filho, sobre a sua filha? São formas de matar. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu sou santo. Então, o que é mais grave? A nossa pergunta permanece: matar ou deixar de dar a vida? O que é mais grave? Porque o nosso comportamento não deve se restringir a apenas a aspectos negativos. Vocês conhecem aquele rapaz, conhecem a história daquele rapaz de Jesus, que chegou para Jesus e falou assim, Mateus 16, e disse: olha, Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus começou a enumerar os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não isso, não aquilo. E antes que Jesus terminasse, ele falou: peraí, Jesus, eu sei isso de cor e salteado, não precisa me dizer, eu posso dizer para o Senhor, tem feito isso desde a infância. Aí Jesus disse: olha, pois então, vai, vende tudo que tens, ao invés de se fixar nos mandamentos negativos, faça alguma coisa positiva, vende e dá para os pobres, atende o necessitado, porque você matou sim, é o que Jesus estava dizendo, ao deixar de distribuir vida, esperança e paz, você matou sim. Porque os meus mandamentos são ainda mais abrangentes do que aquilo que os fariseus e os escribas conseguem ensinar. Por isso que ele falou: se vocês não excederem a doutrina dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Temos que ultrapassá-los nessa corrida, temos que ser melhores do que eles. Eu acho que muitos de nós nem chegamos perto dos fariseus, quanto mais ultrapassar. E é isso que Jesus está pedindo de cada um de nós. E quando ele diz aqui daquele exemplo clássico, quando você for trazer a sua oferta perante o altar, e se ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Pode deixar a oferta ali, não tem problema.
Mas para a oferta ter valor, você vai primeiro lá, você resolve essa questão com teu irmão e depois a apresentação da sua oferta terá algum valor. Porque se não for assim, é mera religiosidade oca. Hoje até de manhã eu brinquei com o pessoal aqui e falei, olha, eu não vou apresentar, não vou dar minha oferta agora de manhã não, eu vou deixar para dar a minha oferta à noite quando tem mais gente, coisa e tal, o pessoal vê, eu vim aqui na frente, aí depois eu volto todo bonitão lá para o meu banco, todo mundo me aplaude. Coisa interessante. É a lei das compensações. Tentamos diminuir a punição ou o sentimento do pecado, fazendo alguma coisa às vezes positiva, como aquele que tinha fofocado, tinha feito intriga, falou mal de meia igreja, mas na hora da oferta ele estava lá. Uma vez eu fiz isso, sabe? Eu peguei, catei no bolso, catei no outro, catei na carteira, não tinha nada, só achei uma moeda de 20 centavos, daquela moeda grande que tinha, aquelas 25 centavos, sabe? Pesada, né? Só tinha aquilo, e eu estava lá na frente, o pastor mandou sentar lá na frente, todo mundo me vendo, até a hora da oferta. Eu aqui, que sou esperto, pensei da seguinte maneira, e o gasofilácio era assim, ó, dessa altura, e fazia assim, ó, né? Se eu jogar essa moeda aqui, ela vai quicar lá, fazer pum, 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 todo mundo vai saber que é uma moeda. Deixa o pessoal colocar ali, né? Forrar ali o chão, aí depois eu vou lá e jogo ali, né? Faço aquela disfarçada assim que a gente faz para e jogo ali. Dito e feito. Ninguém escutou isso que eu pensei aqui na cabeça, ninguém. Mas Deus escutou. Eu acho que na hora que eu joguei a moeda lá, ele fez assim com aquela, o dinheiro estava lá embaixo, e a moeda caiu no único lugar que não estava forrado. Blém, blém, blém. Misericórdia, meu Deus do céu. A gente gosta de compensar, dá impressão. Mas, Senhor, eu estou orando, está certo que eu falei mal do irmão, dividi a amizade, separei amigos, prejudiquei, matei a reputação do outro, mas eu estou adorando Jesus. Eu estou ofertando Jesus. Que cabra safado. Muito safado. Então são as leis das compensações. Interessante que, continuando a ler o texto ali, vocês veem ali, ó, entra em acordo sem demora com teu adversário. É que foi você que fez alguma coisa contra ele, diz o texto. Não foi ele que fez alguma coisa contra você, não.
Você não tem raiva dele, mas sabe que o coração do cara está azedo por causa do que você disse. Então, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, em direção ao tribunal. Não tribunal humano, tribunal divino, aquele que julga corretamente, que vê o que acontece aqui na minha cabeça e separa o forro lá do gasofiláceo. Seu problema é com ele. Então acerta com o cara antes de chegar lá no juiz. Quando chegar lá no juiz, ele falou: seu juiz, tudo jóia? Chega abraçado lá, com tudo resolvido, com todos os problemas. Porque se você não fizer isso, vai ser preso, vai ser obrigado a fazer trabalhos forçados e não vai sair de lá enquanto não pagar até o último centavo. Então, não adianta também simplesmente repelir pensamentos homicidas, impulsos de vingança, de mágoa, mas deixar de fazer o bem, de socorrer o seu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Qual é a fome dele? É a fome de amor, de abraços, de beijos, de palavras de esperança. A fome dele é de amizade. O cara te fez mal. Quando você for capaz de abençoar quem lhe fez mal de alguma forma, jogar alguma forma de bênção sobre essa pessoa, você está curado. E um dos papéis mais importantes da igreja é curar almas feridas, machucadas, doídas, chorosas, angustiadas, oprimidas. E deixar de fazer isso. Ah, mas eu sou metodista. Ah, eu sou batista. Ah, eu sou presbiteriano. Isso não vale porcaria nenhuma. Essa moeda aí não compra nada no reino dos céus. Só faz barulho no fundo do gasofilácio. Plém, plém, plém. É como o símbolo que retine. É como barulho de lata velha, que na realidade só incomoda. Então ouvistes o que foi dito pelos antigos: não matarás, não roubarás, não rararararás, não rararararés, não rarararariris, não rarararararós e não rarararararus. Vai e vende tudo que tem e faz que nem o samaritano, né? Que o batista, o presbiteriano, o metodista, o pentecostal, ungido no Espírito,
Espírito Santo, aleluia. Passaram de largo. Mas o samaritano, nem batizado não é, socorreu. Esse aqui é o irmão. Os outros presta para nada. É inútil, não faz diferença. Se deixar de existir, ninguém vai sentir falta. O que é pior? Matar ou deixar de dar a vida? As duas coisas são muito ruins. As duas coisas são igualmente ruins. Tanto matar quanto deixar de dar a vida. É que a gente não acha que a ausência, a não participação seja alguma coisa tão ruim assim, né? Diz para o irmão que está ao seu lado aí, fala assim: eu te amo em Jesus. Fala, por favor. Pastor, que cambada de mentiroso que nós temos aqui, hein? Ama nada. O que você fez pelo irmão que está do lado, que você falou te amo? Você fez alguma coisa por ele? Mentiroso, safado! Raca! Assassino! Ausente! É isso que você é. Está crente que é crente. O apelo de hoje é para participação, envolvimento, influência.